Olá, meus irmãos, a paz do Senhor Jesus. Eu sou a pastora Renata Caruso, da Igreja Missão Ictus do Brasil, e estou aqui mais uma vez com você para mais uma leitura cronológica da Bíblia em um ano. Hoje, dia 22 de agosto, nós faremos a leitura, nesse primeiro vídeo, da introdução do livro de Crônicas. Introdução do livro de primeiro e segundo Crônicas, tá bom? Então vamos lá, a introdução. Sempre há mais de uma maneira de se contar uma história. A história dos reis de Israel foi primeiramente narrada nos livros de Samuel e Reis. Agora, somos apresentados a um novo relato da mesma história. Cerca de 100 anos depois, por outra voz e de outra perspectiva. Crônicas. Alguns dos relatos iniciais são omitidos e há vários acréscimos, mas claramente eles compõem a mesma história. Entretanto, os rumos da nação de Israel haviam mudado consideravelmente desde os primeiros relatos oficiais de Gênesis a Reis. O povo de Deus agora corria o risco de perder contato com aquilo que havia feito dele o povo de Deus. Em retrospectiva, a partir desse estado arruinado em que estavam na sua história, vê-se uma sucessão de grandes potências mundiais: a Assíria, o Egito, a Babilônia e a Pérsia estão no comando. O povo de Israel está submerso em influências estrangeiras. Parece também estar atolado em mesquinharias religiosas internas. A grande questão é: será que esse povo será extinto? Um novo autor, pode ter sido Esdras, resolveu recontar a história a partir de um novo ângulo. E o seu objetivo foi resgatar e restaurar a confiança e obediência de Israel como povo de Deus. Apesar das condições políticas e culturais da época, é extraordinário que esse autor tenha insistido, sem muito apoio dos seus compatriotas, na identidade central de Israel como comunidade de adoração, conforme a tradição davídica. Ele fez isso justamente ao escrever o livro que você vai ler agora. Israel não desapareceu definitivamente na grande miscigenação de violência, sexo e religião do Antigo Oriente Médio. O pontapé inicial da história é dado com uma série de nomes, centenas e centenas de nomes, lista de nomes, páginas e mais páginas de nomes, nomes pessoais. Não há verdadeiro relato histórico sem menção de nomes. Essa imersão em nomes de pessoas chama a atenção para o indivíduo, o peculiar, o pessoal, o que é inerente a toda a espiritualidade. As listas de nomes, genealogias, aparecem em outra passagem das Escrituras: Gênesis, Números, Mateus, Lucas. Mas em nenhuma delas se apresenta tão extensa quanto em Crônicas. A história sagrada não é construída a partir de forças impessoais ou de ideias abstratas. Ela é articulada a partir de nomes, nomes de pessoas e de suas peculiaridades. Crônicas contesta enfaticamente a existência de uma religião despersonalizada. Crônicas também oferece um testemunho a favor do lugar essencial e prioritário da correta adoração na vida humana. A espinha dorsal da narrativa de Crônicas é o culto, o lugar da adoração, o templo de Jerusalém. Os ministros da adoração, os sacerdotes e os levitas, os componentes musicais da adoração, vocal e instrumental, a função de autoridade do rei Davi, o líder da adoração, que sustenta a fidelidade e a integridade do culto. Da maneira em que essa história no passado de Israel é relatada, nada precede a adoração no sentido de nutrir e proteger nossa identidade como povo de Deus. Seja a política, a economia, a vida familiar ou a arte, além do mais, nenhum detalhe na preparação e condução do culto é insignificante o bastante para ser deixado ao capricho ou ao acaso. Nem a
a arquitetura, nem o povo, nem a música e nem a teologia. As ameaças anteriores contra a identidade e sobrevivência de Israel como povo de Deus vieram muitas vezes na forma de hostilidade externa, dos egípcios, dos cananeus, dos filisteus, dos amalequitas e de outros. Mas, a partir dessa visão sobre os fatores que realmente importam, o culto correto e fiel acaba sendo o elemento mais importante. O povo de Deus não é uma entidade política, uma força militar ou um poder econômico, e sim uma congregação santa, dedicada à adoração. Perder contato com o estilo davídico de vida baseado em Moisés é o mesmo que se desintegrar como povo santo. Deixar-se seduzir pelo culto pagão popular da cultura ao redor significa deixar de ser povo santo. Poucos leitores deste texto encontrarão seus nomes nas listas contidas no livro. Poucas congregações reconhecerão as semelhanças arquitetônicas entre o templo e o santuário da igreja local. São poucas as comunidades que têm acesso a uma variedade de levitas dos quais se possam recrutar coristas e nomear líderes de adoração. Então, o que fazer? Bem, resta o culto e nomes. O culto correto, definido e nutrido por Deus, que se revela em Jesus Cristo. Os nomes de pessoas que são acrescentadas ao povo de Deus, uma santa congregação. Os cristãos têm, de modo geral, se baseado e inspirado em crônicas para se manter atentos ao aspecto irredutivelmente pessoal sobre todas as questões de fé e prática e para sustentar uma consciência crítica de que o culto a Deus consiste no fundamento indispensável para uma vida íntegra e redimida. A ênfase do autor nos detalhes do culto sugere que o autor era um sacerdote, talvez Esdras. Ele fez a tenebrosa viagem da Babilônia de volta para as ruínas de Jerusalém, com o sonho de reconstruir o templo e adorar a Deus à maneira antiga. Crônicas, escrito para os persas que agora dominavam o Oriente Médio, permitiram que alguns milhares de judeus retornassem à sua terra devastada a fim de reconstruir o que fosse possível. Eles mal conseguiam alimentar suas famílias e os persas ainda estavam no comando. Assim, se a identidade deles dependesse do poder econômico ou político, eles não eram nada. E eles puderam, entretanto, construir um humilde templo, centrar sua vida na adoração a Deus e fazer o bem ao próximo. A cultura deles, em volta deles, dizia que a herança não tinha valor. Tudo o que importava era viver o agora. Mas eles se firmavam na convicção de que faziam parte de uma história que se estendia até o passado, vivia no presente e prometia um futuro. Contexto de Crônicas, por volta de 1000 a 586 a.C., dos 16 profetas que escreveram os livros na Bíblia, 1º e 2º Crônicas mencionam Isaías e Jeremias. Na distante China, a adoração refletia as relações humanas da sociedade. Os chefes da dinastia Zhou instauraram um sistema feudal no qual as famílias deviam lealdade aos nobres e os nobres deviam lealdade aos governantes. Eles baniram o sacrifício humano e enfatizaram a adoração ao sol e às estrelas. Alguns dos deuses populares de dinastias anteriores permaneceram como deuses menores, servindo como os nobres feudais dos deuses estrelas. Esse, então, é o contexto e a leitura da introdução do livro de 1º e 2º Crônicas, tá bom? Então, nós vamos entrar agora, irmãos, no livro de Crônicas no próximo vídeo aí, tá? Ainda hoje, dia 22 de agosto, tá bom? Como nós lemos aqui no começo da introdução, Crônicas começa com genealogias. Então, às vezes pode ficar um pouquinho chato de você ficar ouvindo tantos nomes, mas fica firme que logo, logo começa a história, tá bom? E é importante que você saiba essa sequência, essas pessoas, né?
que fizeram aí a história do povo de Deus, tá bom? A história aí que hoje nos é contada. Tá bom, irmãos? Então fica firme aí na leitura da palavra do Senhor e até o próximo vídeo com a leitura então do livro de Crônicas. Paz do Senhor e até o próximo vídeo.